Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no Canal 13 TV Serra Geral. Hoje, terça-feira, vamos trazer muitas notícias, né? Tivemos ontem à noite o desfecho da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, a penúltima rodada, e esse próximo final de semana vamos saber aí como são as equipes que irão participar da Libertadores da América de 2019, as equipes que irão ser rebaixadas, e vamos debater, comentar tudo sobre isso durante o nosso programa. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson. É ele que vai estar trazendo todas essas informações daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma mega oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria. Vai ligar agora, agendar a sua visita, falando aí com o amigo Raniel Rodrigues, ligando 99270-5858, que com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Loteamento Sol Nascente, né? Uma mega oportunidade de você realizar o sonho da sua família e ter a sua casa própria. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson. Hoje acordou o mesmo horário. Como é que foi o dia aí? Não teve aquele bate-papo antes, mas boa tarde, Pedro. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, nosso caro telespectador, nosso abraço, nosso carinho. Terça-feira, agitada aí, Liga dos Campeões, né? E aquela expectativa, né, Cleito? Hoje o pessoal da Conmebol está reunido nesse exato momento lá em Assunção, no Paraguai, né, para definir essa questão, essa bulha aí, River Plate, Boca e o River Plate. O detalhe é que praticamente a Conmebol anunciou o estádio Defensores del Chaco, né, que é o principal campo de futebol lá de Assunção, né, para que seja lá a finalíssima, né, da Copa Libertadores, né, dia 9 de dezembro. É lógico que não terminou ainda a reunião e falta detalhes. Inclusive o próprio Mineirão colocou à disposição, né, a direção da Minas Arena em Belo Horizonte colocou à disposição o Mineirão, já prevendo assim uma forma de divulgar muito, né, o estádio Minas Gerais, que já foi palco, né, Cleito, de 3 finais de Copa Libertadores. Teve aquela final Cruzeiro e Sport Cristal do Peru em 97, e eu quero até mandar um abraço aí para o meu amigo Antonino Neves Sobrinho Tonão, que estava comigo lá naquele jogo, quase 90 mil pessoas, 1-0 com aquele gol de Erivelton. Teve depois aquela perca do título, né, 2009, do Cruzeiro para o Estudiantes da Argentina, né, uma perca lamentável, porque o Cruzeiro era amplamente superior e acabou perdendo um título em casa, né? E teve a final dramática do Atlético, né, aquela final contra o Olímpia em 2013, em que o Atlético venceu 2-0, depois de ter perdido lá em Assunção pelo placar de 2-0, venceu 2-0 aqui e venceu nos pênaltis, levantando o título. Então, o Mineirão chegou a colocar o estádio à disposição, lembrando até que para o ano que vem, a forma de disputa da Copa Libertadores já prevê isso, né, que nós vamos ter a partida final em um campo neutro. Então, o Mineirão já tinha colocado à disposição que pudesse, então, a partida ser disputada em Belo Horizonte, e agora eles já tinham mandado um ofício para a Conmebol na segunda-feira, colocando até sem nenhuma despesa para que o jogo pudesse então acontecer em Belo Horizonte. Mas a Conmebol está reunida, praticamente já definiu que vai ser lá em Assunção, no Paraguai, Estádio Nacional, e fica agora aquela expectativa River Plate e Boca, quem é que vai ser o campeão para representar o futebol sul-americano na final mundial interclubes, né, que vai acontecer na Arábia Saudita, e isso assim requer também uma certa rapidez para que a Sul-Americana possa então estar definindo quem é
o representante da América do Sul. Então tá aí o Pedro Wilson já trazendo essa notícia importantíssima para você com relação à grande decisão da Copa Libertadores da América, onde que a gente bate sempre na tecla. A principal competição do futebol sul-americano, esse imbróglio todo para conhecermos aí quem será esse campeão desta competição. Nosso representante do futebol sul-americano, isso é uma mancha muito grande com relação ao nosso futebol, né? Infelizmente, muitos dirigentes não tendo a capacidade e a competência suficiente para estar à frente, né, dos órgãos competentes de reger o esporte. Infelizmente, e essa Libertadores desse ano deu muito problema, né, Cleiton? Isso, inúmeros problemas, Pedro. Não só essa Libertadores, mas nos últimos anos, é uma competição, né, que o torcedor já sabe que a Copa Libertadores é uma competição que infelizmente tem muitos problemas. Problemas extra-campo, né? Arbitragem para começar a arbitragem que nós estamos acostumados a uma arbitragem, né, no futebol brasileiro. Até o próprio torcedor, ele vai para essa competição sabendo que na Libertadores da América tem faltas que não dão, na Libertadores da América às vezes tem situações. Os atletas são instruídos a trabalhar com improviso, né? É verdade. Então, quantos jogos, né? Quantos jogos não teve aí do Cruzeiro que para um jogador bater um escanteio tinha que a polícia ir lá tirar o torcedor que estava ali atrás da bandeirinha de córner para poder tirar o torcedor que estava lá com um pedaço de pedra. Não, isso é de menos, pedaço, né, de pedra. E esse campo, inclusive, que a Conmebol está anunciando aí, é um dos mais problemáticos, né? Já teve jogo lá do Cruzeiro que o pessoal jogava quase uma banda de tijolo, né, no jogador lá dentro de campo. Então é lamentável que essa competição, que é o objeto assim de consumo de toda a equipe brasileira, tenha tantos problemas, porque quando um time começa a Copa do Brasil, ele já está objetivando a Copa do Libertadores. Quando começa a Sul-Americana, ele já está pensando também na Copa Libertadores. E o Brasileirão, então, né, que são 6 vagas. Todo mundo está jogando, mas com a cabeça levantada lá para frente, olhando exatamente essa possibilidade de disputar a Copa Libertadores. É uma pena que essa competição, que dá também ao campeão um bom prêmio em dinheiro e projeta muito, porque ele vai disputar posteriormente o título mundial interclubes, ele esteja envolvido numa competição que lamentavelmente traz assim muitos problemas na sua essência, né, na sua programação. Mas de qualquer maneira é a grande competição, mesmo agora com os árbitros de vídeo, né, o famoso VAR. Nem sequer com esse pessoal eles conseguiram ainda detectar os problemas extra-campo e também os problemas que infelizmente acontecem dentro de campo. Eu falei aqui ontem, e o telespectador que tem em casa lembra muito bem disso, de uma final entre Flamengo e Cobreloa, que o cara estava com um pedaço de pedra, quase meio quilo, para acertar um jogador do Flamengo, pô, na pior covardia possível. Isso aconteceu e o treinador do Flamengo colocou um cara, vai lá exatamente para dar uma porrada no cara. Não quer nem saber, você não vai jogar não, vai lá, vai acertar o cara dentro de campo. Isso tudo são coisas que aconteceram também na Copa Libertadores. É uma competição que o torcedor e os times brasileiros já estão acostumados que é assim mesmo. É uma competição que às vezes para você ganhar você tem que ter muita sorte e jogar muito futebol e com muita raça, né? Porque senão você fica pelo meio da estrada. São situações complicadas essas Libertadores da América. Vamos torcer para dar tudo certo, viu? Abraçando os amigos, o pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais, né? Pelo nosso Facebook. Mandar um abraço aqui para o doutor Rodolfo, né? Ele que é torcedor do Cruzeiro, viu? Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, grande abraço. Na Avenida Quem Brasil. Encontrei ontem também, o Cleiton, e está ouvindo, assistindo o programa, todos, o Tony Alencar. Tony Alencar. Conhece o Tony Alencar? O Adalto, o pessoal da Colonização Ceará, ali na região ali da Cruz, Cruzeirense, Donizete lá da Paraguaçu, tá ligado com a gente, o pessoal das Casas Bahia, todo mundo aí nas Casas Bahia acompanhando o programa. E o Mosquitinho, hein? O Calil 2, o Charles Queiroz, né? Grande construtor, hein? Atleticano, roxo, tá em casa. Aí, ô Charlinho, um abraço para você, também o Bambam, o filho do maior jogador. Eu não vi jogando não, mas tem pessoas que falam que foi o maior jogador de Janaúba, Zuzu, Cleiton. Eu não sei se você, seu pai, sabe alguma coisa desse assunto, hein? O Zuzu, ele é uma pessoa que a gente tem admiração, respeito muito grande. Inclusive, ele já participou aqui da nossa bancada, né? O Zuzu, o professor Zuzu. E a gente tem a maior satisfação aqui, tá lembrando dele, viu? Um abraço também a Soraya Amorim, a Soraya que é do departamento a Sorainha da Bahia? Ela é que é do departamento do esporte, a polivalente, né? Que faz um grande trabalho. E tem mais gente para falar daqui a pouquinho, hein? Com certeza. E também o Cedmilson, né?
Ele que tá aí acompanhando o pessoal, acompanhando o programa aí pelas redes sociais, viu? Daqui a pouquinho vamos trazer muitos detalhes para vocês durante o programa. Lembrando aí também, Pedro, que hoje vamos estar trazendo aí a classificação do Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos aí a penúltima rodada. Você que é um matemático aqui do programa, Pedro, daqui a pouquinho você vai falar da projeção dos respectivos clubes, né? Você que falou que o América, caso não caia para a Série B, vai vir 10 dias consecutivos aqui no programa com a camisa do América. Eu já tô achando que você já pode estar providenciando essa camisa aí, né? Aproveita, porque daqui a pouquinho você vai dar aquela passadinha compra na dessas Corinthians camisas aí vai acontecer, né? Com certeza, viu? Ontem, por exemplo, o Guga, né, o maior tenista do Brasil, raspou a cabeça, né? Porque ele tinha prometido, se o Avaí subisse para a Série A, ele iria raspar a cabeça. E já apareceu hoje nas redes sociais com a cabeça raspada. Quem também prometeu acompanhar o time do CSA por vários jogos para ser campeão e foi a Marta. Agora ela foi muito corajosa, né? Mas eu gostei dessa dica que você deu de rapar a cabeça. Eu também fazer um surfista, um corte especial. Mandar um abraço pro meu amigo Léo Mendes, né? O cabeleireiro aí, o Léo Mendes, né? O barbeiro que faz um excelente trabalho. Inclusive fui lá hoje. Pois é, mas eu tô vendo aqui Pedro Wilson vai lá hoje, daqui a pouquinho. A galera que quer bater aquele papo com o Pedro Wilson, daqui a pouquinho após o programa ele tá lá também, a barbearia do nosso amigo Léo Mendes, viu? O Léo é que faz os cortes aqui da produção aqui do programa, e o pessoal dizendo, eu não passei ainda por lá. Mas, Léo, o Cleito fez o convite, hoje eu acho que vai dar sim pra gente passar aí, um abraço aí pra você, pra todo mundo aí do seu salão, tá certo? E a gente falando da Marta então, o Cleito, ela que foi eleita 7 vezes a maior jogadora de futebol feminino do mundo, né? Ela estava acompanhando o time do CSA e conseguiu vencer o time do Juventude 4-0 no final de semana lá em Caxias, e houve um carnaval fora de hora lá em Maceió. Trio elétrico, escola de samba no meio das ruas, foguete, parou a cidade, né? O CSA está de volta aí 32 anos depois, a elite do futebol brasileiro, e agora a diretoria já trabalhando, porque é o velho bate e volta, né? Esses times que às vezes sobe. E no caso aí do América, o América teve uma situação inusitada. Porque, veja só, ano passado, o Enderson Moreira, que era o treinador do Bahia, era o treinador do América. Ele foi campeão da Série B, subiu o América para a Série A. E quis o destino que o América, no jogo contra o Bahia, se o Bahia vence, o América já rebaixava domingo, tá certo? Então, um ano depois, né, olha só como é que é a história do futebol. O mesmo Enderson Moreira que levantou o América para a Série A, o mesmo Enderson Moreira poderia rebaixar de novo o América. Mas quis o destino que o América venceu o jogo por 1-0 e agora o Coelhão está dependendo dele para vencer o jogo do próximo domingo e manter para que muitas festas aconteçam em Minas Gerais. Com certeza, essa é a expectativa. Daqui a pouquinho vamos trazer todos esses detalhes para vocês. Lembrando que tivemos 2 grandes jogos ontem, encerrando a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Daqui a pouquinho vamos trazer aí os melhores momentos da vitória, né? Você vê, 2-1 venceu o Botafogo sobre o Paraná. Botafogo, e com despedida, né? Com um tom de despedida, e o jogo também do São Paulo contra o Sport. Ontem o São Paulo quase poderia complicar de vez a vida do Sport, mas acabou ficando 0-0 e o Nenê acabou desperdiçando aí uma penalidade. Eu não diria desperdiçando, eu diria recuando, né, Cleiton? Porque um pênalti daquele ali, sinceramente, até você... cobrador de falta, de pênalti oficial. Até você no gol ali, eu acho que pegava aquela bola, porque ele simplesmente recuou a bola para o goleiro do Sport. E a torcida do São Paulo ficou pé da vida, 0-0, num jogo que o São Paulo poderia ter vencido e ter afastado aí 2 pontos dessa briga aí pela 4ª colocação com o Grêmio. Agora está com a mesma colocação do Grêmio e vai ter que ganhar da Chape lá no próximo domingo, torcer para um tropeço do Grêmio no próximo final de semana. Então ficou mal pra caramba aí pro Nenê, a cobrança totalmente errada que ele fez de um pênalti ontem, 0-0 para mais de 15 mil pessoas ontem no Morumbi, 0 Sport, 0 também o São Paulo. Então tá aí o Pedro com as informações. Daqui a pouquinho vamos trazer os detalhes, os melhores momentos aí desse jogão. E a gente vai estar debatendo, vai estar trazendo todas essas informações aqui durante o nosso programa. É o programa Boletim Esportivo, edição dessa terça-feira. Muitas notícias essas também que vamos dar ênfase aos jogos que ocorrerão hoje à tarde, né, pela Liga dos Campeões. Para a Liga dos Campeões, Pedro, a equipe do Neymar, né, o PSG, o Neymar e o Mbappé
ambos haviam se lesionado nos respectivos amistosos, né? E nós estamos chegando à reta decisiva desses principais jogos e é colocado em dúvida até mesmo a permanência desses atletas, hein, Pedro? Olha, houve uma evolução já na semana passada. Eles tinham passado por exames de ressonância magnética, né, que tem um poder e uma precisão muito grande, né, de detectar os problemas. E como são jovens, né, o Mbappé e também o Neymar, houve uma evolução muito grande. Vai depender um pouco deles, né, Cleito? Porque são 8 jogos hoje, né, e valendo aí pela 5ª rodada e com possibilidade de avançar 8 equipes para a sequência. E como o Paris Saint-Germain necessita da vitória, e tem hora que quem joga futebol, ele tem que fazer um sacrifício. Você não pode jogar só 100% não, principalmente o craque da equipe, né? O cara, dependendo da situação, ele tem que fazer um sacrifício, jogar machucado, fazer alguma coisa, porque é a última cartada, não é? Então os dois têm até por obrigação, pelo que recebe por mês, né, de fazer hoje um sacrifício e jogar, porque se perder aí o Paris Saint-Germain vai dar um adeus aí à competição. De uma forma precoce, aquela situação, né, Pedro? Se poupar o jogador, possivelmente eles foram contratados exclusivamente para essa competição. Corre um sério risco de não avançar a fase seguinte, porque o Liverpool e o Napoli vem ali, né, nas primeiras colocações, o Liverpool primeiro colocado, o Napoli segundo, e a equipe do PSG hoje seria o terceiro colocado e não teria pontuação suficiente para poder avançar a fase seguinte. Então é primordial que a equipe vença a partida contra o Liverpool para poder sonhar com a próxima fase, que é a fase já de mata-mata, a fase da Liga dos Campeões, viu? Pedro, Wilson, eu sei que chega essa hora, você, a barriga, né, fica daquele jeito, e já vem logo em mente o nome da Lanchonete Pão de Mel, viu? Lanchonete Pão de Mel que fica aí na Avenida do Comércio, mandar um abraço aí também a Nilde e também o Geis. E lembrando aí, Pedro, você que gosta de empada, gosta aí daquele enroladinho, ó, uma delícia, o tradicional pastel. E lembrando que o pastel, Pedro, da Lanchonete Pão de Mel é feito da melhor massa de pastel da região. Vamos conferir. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Sobre direção de Nilde Geis, viu, Pedro? A cada 10 promoções você ganha uma promoção. Pedro acho que já está ali na 8ª já a promoção. Logo, logo ele vai estar aí saboreando gratuitamente 2 pastéis e um suco. Pastel preparado da melhor massa de pastel da região. Já almoçou, Pedro? Já almocei, mas vou passar depois, né? Tá aqui o cartãozinho, você pode passar lá, procura a Nilde também, o Geis. Gesvan, grande Gesvan, gente boa, né? A minha amiga Nilde, também o Gesvan, um grande abraço a todo o pessoal que está com a TV ligada aí na lanchonete, né, Pão de Mel, acompanhando o programa. Um forte abraço, nosso carinho. Ô Cleiton, falávamos há pouco aí da partida Botafogo 2, Paraná 1, São Paulo 0, Sport 0, e com esses 2 jogos, né, que fecharam ontem. Nós temos até as imagens, Pedro, pode pôr as imagens do jogo entre Botafogo e Paraná, se tiver já no ponto aí, nosso diretor João Ricardo. Tá aí as imagens, Pedro pode estar comentando aí sobre esse duelo e fazer um balanço, né, como você gosta dessa parte. Vanderlei que gosta ali do Pedro Wilson falando sempre. O Vanderlei coloca um balanço, então faz um balanço aí dessa partida, Pedro. O Paraná, impressionante, né? O Paraná, assim que decretou a queda para a 2ª divisão, o Paraná teve uma reformulação geral dentro da sua equipe. A diretoria dispensou 19 jogadores e promoveu 19 da base, subindo para cima. Olha aí, 27.600 pessoas aí ontem, hein? Foi a despedida do goleiro Jefferson. E novo ainda, viu, Cleito? O Jefferson, que foi revelado pelo Cruzeiro, despediu do futebol ontem aos 35 anos de idade, né? Foi titular já da seleção brasileira, titular da equipe do Cruzeiro. Ele defendeu o Botafogo em 459 jogos, né? 459 jogos como goleiro do Botafogo, 35 anos, despediu ontem. E o Gatite Fernandes, a partir de agora, é o titular do Botafogo e que vai ser o adversário do Galo, hein? Domingo no Independência, às 17 horas. Então o time venceu mais uma, né? Um time que vem
pregando assim bons resultados nas últimas partidas que vem apresentando nesse Campeonato Brasileiro. Olha o gol do Paraná aí, ó. Então assim, golaço, hein, Pedro? Bonito o gol, né? Estado Engenhão, que tá tendo até um embrólio aí, viu? Tem um show sábado agora no Engenhão. E hoje a CBF precisa definir onde é que o América vai jogar contra o Fluminense. Daqui um pouquinho a gente vai falar mais do América, mas não se sabe aonde vai ser esse jogo. Se vai ser em Volta Redonda ou se será no Engenhão. E o Flamengo fica sabendo oficialmente, o Flamengo está anunciando aí a venda dos ingressos já para a partida contra o Atlético Paranaense, né? Mas não está certo ainda que é lá não. A CBF, por enquanto, não confirmou. Mas o América fica sabendo. Então ontem nós tivemos 27.600 pessoas nessa vitória 2-1 do Botafogo, e o Jefferson, despedindo aí do futebol, ele chegou então a 459 jogos com a camisa do Botafogo. 370 jogos ontem, né? Completou o Campeonato Brasileiro, 98% do campeonato. 370 jogos, 98% do campeonato. 812 gols marcados até agora, uma média de 2,20 por partida, 196 vitórias das equipes que jogaram em casa, 107 empates e 67 vitórias das equipes que jogaram fora de casa. O jogador Gabigol do Santos é o artilheiro com 18 gols, e o vice-artilheiro, o Cleiton Rosa? É o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Mas você falando do Ricardo, 13 gols, né? 13 gols da competição. Olha que ficou aí 7 jogos, né? Se eu não me engano. 9 jogos sem marcar um gol, né? Sem marcar gol, ainda é o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, e quem não teve um resultado positivo ontem e deixou a torcida ainda pé da vida foi o São Paulo, né? Nós temos até os melhores momentos também do jogo de ontem entre São Paulo e Sport. O São Paulo aí ficou no 0-0, né? O São Paulo ainda que briga por essa quarta vaga, que dá o direito de participar diretamente da Libertadores da América, fugindo daquela fase prévia, né? E a equipe do Sport também, Pedro, já brigando para não cair, né? Situação complicada também essa do Sport, e o resultado aí sendo negativo para a equipe do São Paulo. Ô Pedro, como é que você avalia esse São Paulo, né? Porque o São Paulo foi o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, todos os status. Poucos acreditavam que o São Paulo deixaria de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, porque tem sempre uma logística que o campeão do primeiro turno, ele sempre prossegue até o final, até ganhar o título, e o São Paulo aí mal sequer está garantindo essa vaga entre os 4, né, do Brasileiro. Olha, o São Paulo patinou muito nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho até que eles se equivocaram, né, em trocar o técnico Diego Aguirre, que até então estava fazendo um trabalho interessante à frente da equipe. E ele saiu, o André Jardim foi colocado como interino, né, como treinador, depois efetivado, né, anúncio saiu de uma forma oficial, que vai ser o treinador do São Paulo, e não mudou praticamente nada. Uma partida dessa aí, por exemplo, o São Paulo não poderia jamais perder. O Sport na zona do rebaixamento muito mal, com 38 pontos, jogou boa parte do segundo tempo ontem com 10 jogadores e conseguiu arrancar um empate. Teve a sorte aí o goleiro de pegar um pênalti, porque não existe pênalti perdido, existe pênalti mal batido. E agora daqui um pouquinho a gente vai ver aí o pênalti do São Paulo, né, cobrado aí pelo Neres. Você vai ver que ele simplesmente recuou a bola para o goleiro do Sport. Então o time vai ter que correr atrás agora na partida contra a Chapecoense, empolgada no próximo domingo, e o São Paulo tendo um prejuízo muito grande, né, porque se ele não passa aí da Chape e o time do Grêmio vence então o jogo, o São Paulo vai ter que ir para a pré-Libertadores, vai ter que fazer aquelas viagens, né? Já pensou cair naquela altitude lá da Bolívia? Reduzir as férias, né, Pedro? Reduzir as férias do pessoal. Então o pessoal ficou pé da vida, e o São Paulo perdeu dentro de casa essa possibilidade de ficar com a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, porque ele poderia ter ganhado ontem, empatado domingo, ele já estaria já sacramentando a sua permanência. Olha o pênalti aí, ó, tá vendo? O Nenê vai ajeitar a bola. Olha só, jogada na área. O Everton começou muito bem também o Campeonato Começou Brasileiro. bem, olha lá o pênalti lá, olha só, olha. O goleiro praticamente não saiu do gol, né? E o Nenê lamentou muito, olha só, muito mal a cobrança, bateu em cima do goleiro e não tem jeito, né? Então o goleiro pegou e o São Paulo perdeu uma grande chance de avançar, então, mais 2 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Está agora dividindo com o Grêmio a
quinta e a quarta colocação, ambos com 63 pontos ganhos. Situação complicadíssima do São Paulo. Daqui a pouquinho vamos trazer os detalhes aí da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouquinho mesmo, mas o convite que eu faço para vocês agora é ir lá nessas duas lojas, né? Porque são duas lojas juntas fazendo uma mega promoção para você. Eu tô falando da Casa Cristiane e também a Coringa Esporte, do esportivo ao social. Você que ainda não comprou aí seu presente de final de ano, seu presente de Natal, quer ficar bonito, quer participar de várias atividades esportivas, ainda não comprou o seu material, então o momento é esse. Não perca tempo, dê aquela passadinha lá na Casa Cristiane e também na Coringa Esporte. São duas lojas juntas esperando por você. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Então tá aí essa grande mega promoção da Casa Cristiane e também da Coringa Esporte. Pedro Wilson, vamos falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Você que é um matemático nato do futebol, gosta de fazer cálculos, né, os números e as projeções de quem vão avançar e de quem vai ficar aí pelo caminho disputando a Série B. Já está aí na nossa tela. O primeiro colocado é o Palmeiras com 77, segundo o Flamengo com 72, em terceiro o Internacional com 68, o quarto é o Grêmio com 63, o mesmo número de pontos, porém o São Paulo acabou caindo para quinto colocado. O Atlético Mineiro é o sexto colocado com 56, o Atlético Paranaense é o sétimo com 54, o Cruzeiro é o oitavo com 52, o Botafogo é o nono com 51, o Santos é o décimo com 50. Queria saber que o nosso editor aqui, o João, se ele poder segurar ali um pouquinho só aquela primeira parte da tabela, se tiver como, então tá aí na tela essa primeira parte. Pedro Wilson, primeira parte da tabela, Palmeiras já definido mais do que justo ali, já é campeão. Ali os três primeiros já estão definidos. Já estão definidos, né? E para você ali, né, para brigar ainda pela Libertadores da América, diretamente ali, Atlético Mineiro e a equipe do Atlético Paranaense. Os Atléticos brigando pela sexta vaga. Mas para você, quem fica com aquela vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América? São Paulo ou Grêmio? Eu acho que fica o Grêmio. Primeiro porque o Grêmio vai jogar em casa, né? O Grêmio vai jogar em casa e o São Paulo vai jogar fora de casa. Então eu acredito que o Grêmio é muito mais time, né, do que o São Paulo, e o São Paulo deixou escapar ontem uma grande oportunidade, né? Esse empate ontem com sabor de derrota contra o Sport define praticamente aí que o São Paulo vai mesmo entrar na pré-Libertadores, né? Vai terminar aí mesmo na quinta colocação, já está agora, né, na quinta colocação. Então ele vai jogar pré-Libertadores e o Grêmio não vai deixar, em hipótese alguma, escapar essa chance, né, de jogar a fase de grupos da Copa Libertadores. E um detalhe, hein? O futebol gaúcho vai colocar os dois, né? Vai colocar o Inter, já garantido, e o Grêmio. Os dois já entram já aí na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, é interessante isso. Agora, o Atlético Mineiro com o Atlético Paraná, é bom lembrar o seguinte, o Atlético vai jogar com o Botafogo no Mineirão, no Independência, com todos os ingressos já vendidos. O Galo pode até o classificar, Cleito, porque esse jogo do Atlético Paraná contra o Flamengo, há pouco falávamos aqui a respeito desse jogo, que o Flamengo ainda não sabe oficialmente se vai poder jogar no Maracanã, apesar que o Flamengo já está vendendo os ingressos, e o Flamengo quer fazer o maior público do campeonato. Está colocando ingressos a R$5 e quer levar lá no mínimo 66 mil pessoas. E vai ser o jogo que vai marcar a despedida aí do Lucas Paquetá, que foi vendido aí para o Milan da Itália. Então, uma vitória do Flamengo, né, para cima do Atlético Paraná,
tira o Atlético Paranaense do par e ele vai ter que brigar na Copa Sul-Americana. Afinal, ele joga amanhã, né, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, venceu lá em Curitiba 2-0 e amanhã pode até perder por um gol de diferença no Rio, que ele chega à final da Copa Sul-Americana. Eu não sei se o Atlético Paranaense está pensando que é melhor ir pelo caminho da Sul-Americana ou é melhor ir para o Campeonato Brasileiro. Ele não depende só dele, né? Eu acho que ele vai ter que ir pela Sul-Americana, que além de ganhar um título, tem um troco e tem também a Copa da Libertadores da América, não é? Agora vamos para a segunda parte da tabela, Pedro. Eu acredito que essa segunda parte é a mais complicada, viu? A mais badalada, é a mais falada com relação ao futuro das equipes. Então vamos lá. Bahia, 11º colocado, 47 pontos, já escapou. O Corinthians, 12º colocado, 44 pontos, também já escapou. Ceará, 13º colocado, 43 pontos, devido aos confrontos diretos que ainda tem nessa tabela aí, também já escapou. Agora do 14º colocado, que é o Fluminense, 42 pontos. Vasco da Gama, 15º colocado, 42 pontos. Chapecoense, 16º colocado, 41 pontos. Aí vem América Mineiro com 40 pontos, na 17ª colocação. O Sport com 39 pontos na 18ª. Vitória e Paraná já caíram, não tem mais jeito, mas do Sport ao Fluminense, então são 5 equipes ali, Pedro, brigando por 2 vagas. Para sair fora dessas 2 vagas, né? Na verdade seria essa, que no caso ali, Fluminense, Vasco da Gama, Chapecoense, América e Sport, dessas 5 equipes, 2 vão cair até esse final de semana. Olha, a situação do América é a que mais interessa para todos nós aqui em Minas Gerais. E é uma situação que clareou muito, né? O América viveu um drama quando ele caiu para a zona do rebaixamento, porque além de ter que vencer os jogos, né, o América tinha que torcer para outros adversários perder. E agora não, o América ter com empate, né, nessa rodada aí do próximo final de semana, ele pode classificar. É claro que terá que ter uma combinação, ele empatar com o Fluminense lá no Rio e a Chapecoense perder para o São Paulo lá em Chapecó. A América garante com 41 pontos na elite do futebol brasileiro. Porque o América tem 16 gols sofridos e o time da Chape tem 17. Desde então, a América... enquanto o Sport também perca, né? O Sport teria que perder também a partida aí para o Vasco da Gama. Isso. O Fluminense está com 42 pontos e o Fluminense tem um trunfo aí que é uma vitória a mais do que os outros, né? Todo mundo tem 10, o Fluminense tem 1 a mais. Isso significa dizer que em caso de um empate, o Flu pode permanecer por ter uma vitória a mais que os seus concorrentes. Mas é uma rodada extremamente decisiva e interessante, principalmente nessa parte de baixo. O América vai jogar contra o Fluminense no Rio, e a gente falava há pouco aqui que ainda não se sabe aonde vai ser o jogo, se vai ser em Volta Redonda, lá na Cidadania, ou se vai ser no Engenhão. Enfim, hoje a CBF tem que definir, porque o código do torcedor exige que você tem que ter um tempo hábil para você divulgar as partidas. Mas o América está precavendo. O presidente Marcos Salum já viaja hoje lá para o Rio de Janeiro e é um cara bravo, viu, Cleiton? O Marcos Salum quer saber lá quem é que vai pintar o jogo, a venda de ingressos, concentração, vai programar tudo. E a torcida americana animou. Já tem mais de 10 ônibus de torcedores já preparando ir lá para o Rio de Janeiro para poder pegar uma praia e torcer para o América nesse jogo contra o Fluminense. Já pensou o América voltar para Belo Horizonte classificado, hein? Com certeza, mas primeiro tem que saber onde é que vai ser esse jogo, né, Pedro? Porque se for em Volta Redonda já tem que andar um pouco, né? Se for em Volta Redonda, aí a praia já fica meio... Isso, os 10 ônibus já praticamente ocupam uma boa parte do estádio, e com relação também à praia vai ficar um pouquinho distante, né? Não sei se for pegar aquela praia pelo lado do litoral, né? Aí já fica Araruama, um pouco mais... Abacaxá, aqueles outros locais ali da praia, mas a praia carioca mesmo fica mais distante, né? Fica mais embaçada, né, para quem for. Mas o América eu tô sentindo, principalmente porque o momento do Fluminense é terrível. Um time ficar 7 jogos sem marcar um gol e sem vencer é muito complicado. E olha que amanhã eles pegam o Atlético do Paraná num jogo também complicado, e eu estou sinceramente acreditando que o Fluminense vai chegar contra o América sem marcar gol em 8 jogos, porque esse jogo de amanhã está com uma cara de 0-0, hein? Com certeza. Agora o seu xará, né, o Pedro lá do Fluminense, que começou muito bem no Campeonato Brasileiro. Foi para a seleção brasileira, né? Infelizmente a contusão aí o atrapalhou.
Mas depois disso o Fluminense voltou a apresentar problemas, lembrando que até antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, o Fluminense declarou uma falência, né, situação complicada com relação ao financeiro. Tinha aquela situação do próprio Gustavo Scarpa, né, o jogador que teria sido vendido para o Palmeiras sem o consentimento do clube. O clube ganhou na justiça, com salários atrasados, todo aquele imbróglio que dentro de campo refletia na equipe, mas a equipe por um longo período, né, chegou a superar essa situação. Tinha o artilheiro até então do Campeonato Brasileiro, né, no começo muito bem, um começo excepcional aí do jogador Pedro. Depois o Pedro sumiu. O Pedro machucou o Pedro, né? O Pedro teve um problema de contusão, tanto é que não foi para a seleção brasileira, e a situação realmente é encardida lá no Fluminense. A chegada deles lá de Porto Alegre, no Rio, teve que ter 15 seguranças, porque a torcida queria, protestando, né, pela campanha, queria aproximar para hostilizar os jogadores. 15 seguranças foram contratados, o pessoal teve que sair pelos fundos lá no aeroporto do Galeão. A última vitória do Fluminense foi no dia 31 de outubro, 1-0 contra o Nacional de Montevidéu, lá no Uruguai. Uma vitória até surpreendente, né? Porque ele empatou no Rio e ganhou lá dentro, né? De lá para cá não marcou mais nenhum gol em partida oficial. Então vai pegar o América, lembrando que o Marcelo Oliveira é o treinador. E eu não sei, sinceramente eu vejo a situação delicada e com problema de salário atrasado, essa coisa toda, tudo isso complica. Mas eu quero abraçar o pessoal que tá ligado aqui, ô Cleito. Um abraço aí para o Jevas, grande Gervásio, e também a Dona Rosa, aí no Rio Novo, a Patrícia Medeiros, né, Patrícia, a Ellen, também a Débora, né, a Débora Magalhães, o garotinho Pedro, o nosso amigo Cal, a família do Jevas, aí no Rio Novo, e também o Jarlisson que é afilhado aí do J. Cardoso, hein? Tá aí na sua oficina de bicicleta, pertinho do Jevas, sempre também acompanhando o nosso programa. Um grande abraço aí para o pessoal aí do Rio Novo, hein? Um abraço para essa galera sempre ligadinho, acompanhando o programa Boletim Esportivo. Eu lembrando que esse final de semana teremos aí os jogos decisivos, né, do Campeonato do Caiçara Praia Clube. Nós tivemos esse último final de semana também no Clube das Dejan. Amanhã vamos estar trazendo para você na íntegra todos os melhores momentos da festa maravilhosa que foi lá, neste domingo, lá no Clube das Dejan. Um abraço aí ao presidente Edmilson, toda a diretoria, esse casal sensacional também, o Santa e também o Pacífico, viu? Que fizeram um trabalho extraordinário lá na preparação do campo, da estrutura em si, uma festa maravilhosa, que atendeu muito bem os associados, a criançada se divertindo na cama elástica, pipoca, algodão doce, tudo isso pensando aí no associado, na grande decisão. Acredito eu que lá no Caiçara Praia Clube também não será diferente. E também já vem na sequência, né, a decisão também do campeonato da BIP, os clubes chegando à sua reta decisiva, e você vai ficar por dentro de tudo aqui durante a programação do Boletim Esportivo. Pedro Wilson, Corinthians tem o Jair Ventura como treinador, mas só fala-se no ex-treinador, né, que está voltando, o Carille. Então, situação até desagradável para o atual treinador, né? Porque está terminando e... Está terminando o campeonato, né? É ruim quando você tem um profissional trabalhando e você começa a falar de um outro profissional para vir. Cria, sim, aquela questão de ética, né, profissional. E o Corinthians poderia ter segurado um pouco. Eu até acho que o Corinthians já tem tudo acertado aí com o Carille. O Corinthians está passando aí por uma situação financeira delicadíssima, né? Devendo muito, e tem aquela questão também da Arena Itaquerão, que o Corinthians está tendo que desembolsar mais ou menos aí 8 milhões e 600 mil reais todo mês, né, para pagar, e isso aí afeta diretamente o futebol. E o reflexo está aí, né, o Corinthians correndo a ter risco, né, salvou na última aí de cair para o rebaixamento, uma equipe acostumada a grandes conquistas. Mas o Corinthians está falando sim em trazer de volta, né, o Fábio Carille. O Diego Tardelli, há informações que o Tardelli já teria também apalavrado lá com a diretoria do Corinthians para voltar e jogar lá para o Timão, e outros nomes, né, que também estaria interessando a equipe corintiana. Mas quem ia pagar esses salários, Pedro? Porque o Corinthians está alegando o fator financeiro, dívidas e mais dívidas. Saiu até recentemente declarações bombásticas que o Corinthians poderia estar perdendo aí o próprio estádio. Outro fator, né? O Corinthians teve uma ação na justiça que empeorou até a taça
do Mundial, outro fator lamentável que ocorreu. O Fábio Carille, nessa situação, para que ele possa retornar ao Brasil, o Corinthians terá que fazer um depósito de 2,5 milhões. O Corinthians fala-se muito em contratações, mas o que tem de momento lá no Corinthians é um déficit muito grande e está muito complicado de fazer contratações. Olha, o detalhe do Corinthians é o seguinte: o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. Olha, o Jussan aqui, torcedor do Corinthians, falou que está tudo acertado, viu? Que vai vir sim. O Carille realmente está acertado. É questão de ética profissional, né? Você não pode divulgar agora, né? Faltando aí uma partida para terminar. Mas o Corinthians, é bom lembrar que é a segunda maior torcida do Brasil e é uma torcida apaixonada porque mesmo jogando contra a Chape, quase 40 mil pessoas foi lá no Itaquerão, então as empresas querem investir. O que as empresas podem fazer? Elas investem contratando jogadores e tirando o nome dela desse débito, não deixando o nome dela aí com o débito do Corinthians. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a gente já bateu aqui, ela não vai renovar com as equipes. Os contratos terminam agora dia 31 de dezembro. Vai entrar aí o novo presidente, Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, e ele já contratou aí o Pedro Magalhães, vai ser o presidente da Caixa Econômica Federal do Brasil. Então já sabe, já as equipes, que a Caixa não vai continuar. O Cruzeiro, por exemplo, já fechou com a outra empresa. Agora eu vou te perguntar, qual é a empresa que não vai querer colocar a marca na camisa do Corinthians, hein? E é uma camisa poderosíssima, né? É uma marca que vai receber porque o salário da Caixa é baixo. A empresa que vai colocar o patrocinador master na camisa do Corinthians vai pagar 3 vezes mais que a Caixa Econômica Federal do Brasil. Então o Corinthians, quanto a isso aí, não tem problema. O que tem que ser feito é um trabalho com os pés no chão, contratando jogadores certos, porque domingo mesmo agora o Emerson Sheik e o Danilo despediu. Se despediu o Jefferson, já tinha o Emerson Sheik e também o Danilo despedido, né? Lembrando que o Danilo despediu do Corinthians, né? Mas vai continuar ainda atuando como jogador, ele vai tentar ainda mais uma temporada, não confirmou-se ainda o clube. Tem o Paulistão que começa agora em janeiro, né? Agora o Sheik pode investir, né? Pendurou a chuteira de vez, tá, né? Certo. Então eu acho que o Corinthians tem sim estrutura para poder fazer boas contratações e fazer parcerias, né, para poder resolver o problema, porque é um time que gosta de um prestígio, tem um estádio maravilhoso, né, apesar que está aí pendurado, mas tem uma torcida que faz a diferença, né? Ô Pedro, com relação a esses jogadores, né, que vem atingindo a certa faixa etária, nós sabemos que o nível de competitividade deles diminui muito, né, porque hoje, com esse avanço da tecnologia, hoje há uma certa cobrança a mais com relação à parte física, né, dos atletas, há um consenso entre valências, entre fisiologia, vários departamentos em prol da formação atlética do atleta. Então tudo isso prevalece. O Atlético Mineiro tem situações que é o próprio Ricardo Oliveira, que é atacante, o próprio Leonardo Silva, né, que é o lateral, que é o zagueiro, tem o Fábio Santos, que é o lateral esquerdo. O Atlético Mineiro vai entrar no ano de 2019, né, todo indicando aí, os torcedores já naquela expectativa, uma vez que já praticamente quase esgotou os ingressos, né, para a partida, dessa última partida do Atlético Mineiro contra o Botafogo, e são jogadores que, teoricamente, o Atlético estendeu-se esses vínculos contratuais com esses jogadores, né, ou seja, mediante na primeira formulação deste contrato. E agora, esses jogadores aí, para o ano que vem, já há uma cobrança muito grande por eles por agora. Você acha que a torcida, o clube não tem que reavaliar isso dentro do contexto, né? Ter uma conversa com esses jogadores já para a próxima temporada, porque esse ano o Atlético Mineiro deixou a desejar demais. Para você, quem foi a maior decepção deste ano? São Paulo ou o Atlético Mineiro? Olha, eu acho que foi o Atlético, né? Porque tá próximo aqui, é aqui em Minas, a gente tá mais convivendo aí com o Atlético e o torcedor acreditava que o Galo pudesse faturar algum título esse ano e o Atlético patinou na Sul-Americana, foi mal na Copa do Brasil e tá brigando ainda para manter na 6ª colocação e de uma forma histórica, né? Um time ficar 23 rodadas na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro é muito para uma equipe do tamanho do Atlético Mineiro. Agora, o problema do futebol brasileiro é que eu acho que a legislação esportiva deveria rever alguns conceitos, alguns contratos que são feitos com jogadores e principalmente com o técnico, porque está vendo uma coisa aí que não tem lógica. O cara faz um contrato e nesse contrato ele coloca uma multa rescisória, ou seja, ele tem que receber integralmente. Um ou outro, há uma raridade muito grande
né, de um contrato ser quebrado ou ser desfeito para que o cara não venha receber o valor do contrato até o final. Ele sai e fica recebendo do clube. Então tinha que haver uma mudança. Mas aquela situação também, né? Ou então uma responsabilidade do cara falar assim, não, eu te faço o contrato por produção. Você pode até especificar um contrato como produtividade, que foi o contrato que o Cruzeiro fez com o Fred, que até então era 500 mil mensais. Né, caso o Fred atingisse a marca, o número de gols, né, que ele estatisticamente colocava em metas com o Cruzeiro, ele recebia mais 380 mil por mês. Caso ele não conseguisse cumprir, ele recebia apenas 500 mil. E mais 120 mil se ele não saísse, né, dos jogos, participasse de todos os jogos, caracterizando o mesmo valor que ele ganhava no Atlético Mineiro, na casa de R$1 milhão. Aí mas deixa um contrato desse... aí dá, mas deixa eu só citar um exemplo aqui, porque ontem nós batemos aqui, de primeira inclusive, que o Atlético estava abrindo a negociação com o Inter, tentando trazer lá o Rodrigo Caetano, né? Que é um gestor de futebol, e hoje todas as equipes, por mais que tenha o presidente, tenha o vice, tenha o secretário, essa coisa toda, mas toda equipe hoje tem um gerente de futebol, que é o cara que resolve as contratações, que vende, que compra, etc e tal. Por exemplo, o Alexandre Mato lá no Palmeiras, né? O cara que resolve as questões. O Atlético tinha até então, Cleiton, né? E faleceram, e eu quero até fazer uma referência hoje, porque hoje, 27 de novembro, é o Dia Internacional aí da luta contra o câncer. E o Atlético perdeu o Bebeto e perdeu o Maluf, né, com esses problemas. O Bebeto foi um infarto, né, e o Maluf foi problema de câncer. E o Atlético está abrindo a negociação aí com o Internacional no Rodrigo Caetano, que é um cara que já foi jogador do Grêmio, jovem ainda, mas muito bem articulado, né, para poder contratar e para poder vender. Só que o salário dele, a informação é que ele recebe 200 mil por mês no Inter e estaria vindo para o Galo para ganhar 500 mil. Agora, eu hoje te pergunto, um cara que não vai entrar nas 4 linhas para fazer gol, para defender, para armar, para jogar, vir para um clube 500 mil por mês, e na maioria das vezes você tem que bancar aluguel, uma série de situações, dá o que isso? Dá no mínimo 6 milhões de reais por ano. Então é loucura uma coisa dessa. Mas aquela situação, O Atlético não confirma que há essa negociação. Agora, 200 mil, tudo bem que poderia haver um entendimento. Agora, o Marques, há quem diga que é um cara ainda inexperiente. É claro que ele tem as suas qualidades e tem também os defeitos. Por exemplo, ele tem um lado do vestiário, né? A convivência, porque ele foi um dos grandes jogadores do Atlético. Agora, a maturidade de vender, de comprar, de viajar, de interagir com grandes cartolas, né, que comandam o futebol, ele não tem esse cacuete, mas é um cara realmente interessante. Mas é aquela situação, né? Ou você que está querendo a pessoa tem um valor que ele determinou, cabe a diretoria do Atlético Mineiro ver se é viável ou não pagar. Agora, não adianta também você colocar uma pessoa inexperiente lá, que vai fazer contratações que não surte efeito, vai gastar inúmeros valores e não vai dar resultado. Às vezes essas pessoas que você vai pagar um determinado valor, ele vai fazer as contratações pontuais e com certeza o reflexo vai ser na equipe com conquista de títulos. Uma prova disso é o Alexandre Matos, né, que não recebe pouco nos clubes que jogam, mas nos últimos 6 campeonatos brasileiros ele conquistou aí nada mais, nada menos do que 4 edições, então é de tirar-se também o chapéu, viu, Pedro? E o pessoal tá interagindo, viu, Pedro? O pessoal tá interagindo, né? Nós falamos aí do Danilo, o pessoal aqui que vem acompanhando pelas redes sociais, acompanhando também pela telinha o programa Boletim Esportivo, já falando aqui o Jussan, ele vai pro Goiás, já interagindo, falando que o Danilo vai pro Goiás, clube que revelou, né? Ele quer encerrar. E ele marcou um gol aqui, ó, e ele marcou um gol. Filho? Quem? Popóia, aí o Popóia, você conhece o Popóia é conterrâneo lá de Porteirinha, era ponta esquerda do União lá de Porteirinha. Olha só, o Danilo, ele jogou aqui em Janaúba pelo Goiás e marcou um gol na vitória do Goiás, 1-0 contra o Tupi, quando o Tupi era ainda dirigido pelo Juraci da Bilsol, hoje prefeito lá de Nova Porteirinha. O Goiás veio aqui com a equipe mista, venceu o Tupi por 1-0 aqui, o Danilo marcou o gol, viu, Cleiton? Na época que o Zé Carlos estava no auge também lá no Goiás, jogou também essa partida, enfim. Então é possível, né, ele realmente participar da equipe do Goiás, que está voltando aí para a divisão principal do futebol brasileiro, depois de ter subido juntamente com Fortaleza, o CSA e também a equipe do Avaí. E a gente comentou ontem aqui também que o Ney Franco não fica para lá, né? Pode ser que o Goiás já esteja acertando com o treinador, que tem uma boa relação aí também com o Danilo, que além de ser um jogador interessante,
ele tem aquela experiência, né, para poder jogar ali no meio da juventude. Falando em nova porteirinha, falando de atletas que jogaram aqui, né, ontem nós tivemos uma grata notícia, né, o Samuel Nunes, né, conhecido aí como Chau, ele que é da cidade de Nova Porteirinha, ele que está na equipe sub-17 do Grêmio, a sessão, né, dele está sendo tão grande que o Grêmio não pensou duas vezes, já assinou o contrato profissional com o garoto por 3 temporadas, a gente aqui na torcida, inclusive entramos já em contato aí com o Chau, vamos ver se amanhã nós traremos aí, né, uma fala dele a respeito aí desse novo vínculo contratual com a camisa do Grêmio, né? O nosso futebol que vem a sessão com isso, né? O Chau aí, esse aí, rapaz, a gente sempre, quando soube, né, que ele foi lá para o sul do Brasil, de lá para cá só boas notícias, boas informações, né? E agora... Ele na Europa, ele foi artilheiro e destaque, né? Disputando um torneio na China e outro lá na Alemanha, foi muito bem. E agora esse contrato de profissional com 3 anos aí com o Grêmio é um grande feito, né? Porque o Renato Gaúcho, se é que o Renato vai permanecer lá no Grêmio, ele costuma dar chance aí para o jovem. E tem 2 jogadores agora aqui da nossa região, o Matheus Santos, né? O Matheus que estava no Porto, também o Grêmio foi lá e fez essa investida trazendo ele do Porto para a equipe do Grêmio. E o que chama bastante atenção, Pedro, o Marcelo manda um abraço pro pessoal lá da Escolinha também Califórnia, lá em Nova Porteirinha, e também do UFC 15 de Março vem fazendo um grande trabalho. Esses 2 jogadores, passagem do UFC 15 de Março nesse processo de formação, também um abraço pessoal lá da Califórnia, e agora o garoto aí tá lá no futebol do Rio Grande do Sul, na equipe do Grêmio. Pedro Wilson, estamos chegando ao final, agradecer mais uma vez sua participação, daqui a pouquinho você tá lá em Léo Mendes, dando um trato aí no seu parral. E lembrando que amanhã nós estaremos novamente aqui ao Vivaço, vamos trazer aí tudo que aconteceu na decisão do Clube das Dejan e também tudo que aconteceu na Liga dos Campeões. Fiquem todos com Deus. Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa